Gente, vamos falar agora um pouquinho da classificação então desses materiais em relação a classificação dos materiais quando eles estão perto de um ímã. Então tem três possíveis classificações de materiais quando eles estão perto de um ímã. Esse material pode ser classificado como ferromagnético, paramagnético ou diamagnético. Qual é a diferença de cada um? Ferromagnético ele é fortemente atraído. Um dos maiores exemplos que a gente tem, o ferro, tanto que recebe o nome de ferromagnético, os materiais que são fortemente atraídos. Níquel, cobalto, enfim, vários metais sofrem essa atração. Todos os metais vão sofrer essa atração? Não, tem metais como alumínio, por exemplo, quem já brincou com ímã, sabe que alumínio não é tão fortemente atraído assim. O chumbo também não é fortemente atraído assim. Quem gosta, por exemplo, de gibis, né, sabe que, ou filmes, sabe que tem um personagem chamado o Magneto, que ele controla o eletromagnetismo. E nenhuma das cenas dos filmes que fizeram do X-Men, agora eu não lembro qual que era, eu tenho um certo trauma, confesso, eu gosto de gibi, enfim. Tem uma cena que o Magneto para as balas que são disparadas nele, mas essas balas são de chumbo, então ele não teria como, de certa forma, paralisar. Existiam outras maneiras mais simples dele evitar um pequeno tiroteio, mas enfim, detalhes à parte. Outro material que é paramagnético, o ferro, enfim. Aí vai seguir. Aí você vai falar assim, Léo, tem um probleminha. Você colocou ferro aqui como paramagnético, mas você também colocou ferro como magnético. Ferro magnético. Tem uma incoerência. Na verdade, não. Você vai ver que os materiais eles variam de acordo conforme eles se encontram na natureza. Quando a gente está pensando no ferro que está, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano que a gente pega, beleza, lindo, maravilhoso, ele é ferro magnético. Se a gente pensar no ferro que está na nossa hemoglobina, aquele ferro da nossa hemoglobina já sofreu algumas alterações. Aquele ferro da hemoglobina ele é paramagnético. Outro probleminha aí também com o magneto. No gibis aparece algumas vezes que ele consegue desmaiar a pessoa porque ele controla o fluxo de sangue no corpo da pessoa por causa do ferro. Não teria como. Essa pessoa é ferro magnético. Ou teria outras coisas importantes que ele poderia fazer que seriam mais eficientes. A gente já vai ver já um pouquinho dessas outras coisas. É que é lógico, no gibi ele vai ter que brincar muito mais com a nossa intuição do que com a física em si. Eu aposto que a grande maioria de vocês achavam que o ferro que tem na nossa hemoglobina era ferro magnético, mas infelizmente não é. O ferro da nossa hemoglobina é paramagnético. Ou, felizmente não, felizmente, imagina fazer um exame de ressonância magnética se o sangue do nosso corpo fosse ferro magnético, não ia ser tão útil assim, não ia ser tão legal. Né? A gente teria que fazer outros exames. Ainda bem que a nossa hemoglobina é ferro magnético. Existe uma classificação chamada diamagnético. Essa é bem legal. Ela sofre repulsão. Existem alguns metais que sofrem repulsão. O exemplo aqui é o ouro. O ouro é um dos exemplos que vai sofrer repulsão. Outro material, esse daí é extremamente raro. Outra coisa que é extremamente raro, que também sofre uma repulsão e a gente quase não vê no nosso dia, é um tal de H2O. Ironicamente, estou brincando. A água é um dos materiais fortemente eletromagnéticos. Tem vídeos no YouTube que mostra, tem um vídeo que tem um campo magnético de uma super bobina, né, uma bobina industrial, que eles colocam um sapo nessa bobina. E como vocês sabem, os anfíbios eles são constituídos fortemente por água. Então, como a grande parte desse anfíbio é constituído por água, e ele vai sofrer uma repulsão, ele fica flutuando na bobina. Então, tem essa sacada também. Né? Então, aí a relação da força-peso, força magnética vai entrar. Ele sofre uma repulsão. Então, pensando no magneto, é muito mais fácil ele repelir a água do corpo humano. Ele ia controlar as nossas funções biológicas muito melhor do que controlando o ferro. Mas aí é só dica para Marvel no futuro, quem sabe. Então, essas são as classificações dos materiais em relação aí ao comportamento dele quando eles estão na presença de um ímã. Então, afirmar se o material é ferromagnético, paramagnético e diamagnético, a gente tem que tomar um pouquinho de calma. A gente tem que ver qual é a fórmula, né, dessa substância. Se a gente pensar simplesmente no
foi o caso do ferro. No ferro que a gente encontra aí como minério vai ser ferro magnético, mas no ferro da hemoglobina ele é paramagnético.